É uma alegria muito grande, uma satisfação esse convite do Zé Sérgio, do Moacir, para participar dessa rodada de conversas. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar esse trabalho. Na verdade, nós já temos algum tempo que temos interagido, e há mais de uma década, trocado essas pesquisas, vocês vindo, eu também. E nós temos lá na UFPE hoje um arquivo que eu convido todos, o Zé Sérgio tem disponibilizado no nosso site. São 200 mil processos trabalhistas, a maioria deles da zona canavieira. E dentro desses 200 mil que nós temos, salvamos, porque houve uma época, houve um período em que os processos trabalhistas iam vendidos como papel velho, e nós conseguimos salvar, e daí fizemos um convênio com o TRT, salvamos uma parte, inicialmente 20 mil, e atualmente temos 200 mil processos da zona rural de Pernambuco, e temos recebido ao longo desses anos apoio da Fundação de Pernambuco, a FACEP, para fazer o que eles chamam a gestão documental. Eu diria que aproximadamente 60 mil processos, eles hoje estão em capilhas, e o pesquisador chegando lá não vai ficar num labirinto, ele vai saber o que é que tem, onde está, quais são os assuntos que trata. E desses 60 mil que já receberam a gestão documental, 20 mil se encontram no site. Nós temos no site onde o pesquisador pode acessar. São processos trabalhistas, a grande maioria deles da zona canavieira, mas alguns também de Recife, Paulista tem já um bom número também. Bem, o trabalho que eu enviei para nós conversarmos hoje, na realidade, é a introdução, é um texto introdutório a um livro com 5 entrevistas de 5 padres que vieram para diversos estados do Nordeste de Pernambuco e passaram a atuar. Alguns chegaram na década de 50, outros chegaram na década de 60. Como é que eu me voltei, como é que eu me interessei por essa história desses padres? Na realidade, minhas pesquisas estavam voltadas para as transformações e as lutas no período anterior ao golpe, fundamentalmente contemplando as questões relacionadas às ligas camponesas, e toda a participação de Julião e do Partido Comunista. Mas, em determinado momento, e como é que Pernambuco foi se transformando na literatura, ou na imprensa nacional e mesmo internacional, como uma grande ameaça a todo o continente. Eu, quando afirmo isso, não é uma imaginação ou um ardor pernambucano, não. Há 2 documentos que eu acho que eles são retratam muito bem. Que eu inclusive fiz uma análise mais detalhada num capítulo do livro organizado, aquela coleção organizada por Jorge Ferreira e Lucília, da História da República, aqueles 3 ou 4 volumes. Eu fiz um capítulo chamado Ligas Camponesas em Tempo de Revolução, e nele eu faço exatamente uma análise de um artigo, de uma grande reportagem, do Ted Suk, que era um correspondente do New York Times, que chega a Pernambuco em 1960 e vai fazer uma reportagem muito detalhada, nos padrões anticomunistas, que era a linha dele, muito bem argumentado. O que é mais surpreendente, e é esse o ponto que eu faço a discussão no capítulo que eu publiquei nesse livro, é que ele faz essa reportagem logo depois das reportagens que é feita por Antônio Calado. Quando o Antônio Calado passa pelo Nordeste e faz a denúncia da construção dos açudes e inclusive institui o termo indústria da seca, que existe até hoje. A indústria da seca se mantém até hoje. É uma coisa realmente revoltante a gente constatar isso. Mas nessa série de reportagens que Antônio Calado fez sobre
inclusive a pedido de um jornal aqui do Rio, não sei se era o Diário da Manhã, era um jornal aqui do Rio de Janeiro. Ele fez uma série de reportagens que eram publicadas. Essas reportagens tiveram uma repercussão nacional impressionante, né? Foi debatido na Câmara Federal, foi debatido em várias assembleias legislativas, porque das denúncias que ele apresenta. Mas ele diz também que aquilo que estava acontecendo ali no Nordeste, que estava acontecendo sobretudo em Pernambuco, era algo muito positivo, porque ali se via a construção da verdadeira democracia. E eu tomo essa afirmação, essa constatação, essa leitura que Antônio Calado faz, exatamente para contrapor a que o Ted Izuchi realiza logo um ano depois, né, em 1960, a reportagem de Antônio Calado foi em 59, dizendo que o perigo que era o avanço do comunismo em Pernambuco e que se espalhava para todo o Nordeste. E quando eu digo a vocês que ele fez uma reportagem muito bem feita, é porque ele entrevistou, ele não entrevistou Julião, mas entrevistou Enildo Pessoa, que na época era a segunda pessoa de Julião. Ele foi ao Engenho Galileia, que tinha sido recém desapropriado no governo de Cid Sampaio, por pressão das ligas. Ele entrevistou Gilberto Freire e outros intelectuais. E aí ele, dentro da matéria, ele não só traz a fala desses intelectuais conservadores que dizem, que afirmam, inclusive ele transcreve a fala dos intelectuais: ou os Estados Unidos vêm aqui nos ajudar, ou isso aqui vai virar uma Cuba, está lá dito. Como ele transcreve, inclusive, os folhetos de cordéis produzidos na época, que afirmavam que o imperialismo estava acabando com o Nordeste, e o Ted Izuchi dizia: olha, esses folhetos são cantados nas feiras, essa é a imprensa popular que circula. Então, e a reportagem, inclusive, traz fotografias. Tem uma fotografia, inclusive, de uma reunião dentro do Engenho Galileia, no New York Times. E nessa fotografia, inclusive, eu mostrei a Enildo Pessoa, alguns anos depois eu encontrei com a Enildo Pessoa, e disse: Enildo, esse jornalista Ted Izuchi diz aqui que você afirmou que se não viesse revolução na lei, vinha na marra. Você disse isso? É verdade? Ele disse: Montenegro, está vendo essa fotografia aqui? Esse cara de chapéu de palha sou eu mesmo. E a gente dizia isso naquela época. Quer dizer, o americano fez um trabalho muito bem feito. Inclusive, ele põe um mapa do Brasil, onde estava Recife, onde estava Rio, São Paulo, faz um mapa do Brasil, porque ele está escrevendo para o público americano, e de Fernando Noronha, dizendo: olha, Fernando Noronha é a base dos radares dos nossos mísseis. Se isso aí virar Cuba, isso vai interferir na segurança geral do sistema defensivo americano. Quer dizer, não é brincadeira. Bem, junto a isso, não é? Há toda uma tese levantada somente a partir do governo Kennedy, né, da Aliança para o Progresso, que dizia que o avanço do comunismo não se devia só à força das organizações da esquerda. No caso do Brasil, o avanço do comunismo estava em dois pilares fundamentais. Primeiro, a pobreza da população. Segundo, o caráter retrógrado das elites econômicas. Eu não gosto de usar essa palavra elite, porque elite são os melhores, né? Não pode chamar elite, mas da classe rica. E aí eles fazem um documentário em 62. Esse documentário, que eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido, chama-se Brasil, The Troubled Land. Era um documentário que até 2 anos atrás você só poderia assistir porque ele estava depositado numa biblioteca de uma universidade americana, e você poderia ter acesso pedindo a eles para ter acesso. Bem, um orientando nosso conseguiu hackear, e hoje está no YouTube, qualquer um que o Brasil de Troubled Land assiste. Bem, tem esse documentário, ele é precioso, porque ele é construído dentro de uma tese. Qual é a tese? A tese é a força do comunismo. Então eles filmam
Julião atendendo os trabalhadores na sede do Partido Socialista, no centro da cidade do Recife. O Julião assentado numa mesa, eles filmam o Julião, e atrás de Julião tem uma figura de Che Guevara, Miguel Arraes, se eu não estou enganado, e Fidel Castro. E Julião lá atendendo, eles filmam o Julião. Mas eles filmam também um trabalhador descalço, de chapéu de palha, caminhando pelo centro da cidade e entrando nas lojas, e eles comentando em off que esse trabalhador não tem o que ganha, não dá para comprar nenhum daqueles bens que ele está vendo naquelas lojas. Depois eles filmam esse trabalhador na casa dele, a casa de palha, a comida, as condições miseráveis que todos nós conhecemos. E para mim, o ponto emblemático e mais revelador e atualíssimo, claro que essa miséria ela é atual, mas atualíssimo, é que eles filmam um grande proprietário em frente do seu engenho, Constâncio Maranhão, que na época era deputado estadual, era presidente da Assembleia Legislativa, dono do maior frigorífico, e Constâncio Maranhão, que foi o pai do Ney Maranhão, braço direito de cola, que faleceu recentemente, o Ney Maranhão. O Constâncio Maranhão era o pai dele. E ele tem um revólver Smith Wesson aqui, enorme. E a jornalista, a documentarista, está lá filmando e tal. Eu disse, mas você anda assim armado? Ele disse, sim. Aí ele tira o revólver todo orgulhoso e diz, isso aqui é um produto americano, Smith Wesson. Mas para que isso? E ela pergunta, e os seus trabalhadores? Estão todos muito bem. Mas isso aqui é o que eu mantenho a ordem aqui, porque aqui não tem sindicato, não tem nada. Aqui é assim, pá, pá, e dá vários disparos. Quer dizer, esse ato, esse movimento, essa atitude, essa postura do Constâncio Maranhão, que é terrível, que é realmente dolorosíssimo, é que isso não é folclore, isso é prática, inclusive atual. A CPT acabou hoje de divulgar os últimos levantamentos sobre assassinato no campo. Eles cresceram, foram índices em 2017 maior do que em 2003, que foi um índice altíssimo. Mas em Pernambuco, essa atitude do Constâncio Maranhão você encontra em vários momentos até hoje, mas naquele período foram vários. Existe um caso simbólico, nós não programamos, eu não me programei no PowerPoint, mas existe uma fotografia emblemática de trabalhadores que foram assassinados, 5 trabalhadores assassinados. Isso foi folha do Diário de Pernambuco, jornal de grande circulação em Recife, em Pernambuco. Em janeiro de 63, alguns dias antes da posse de Arraes, um grupo de trabalhadores é fuzilado no pátio da igreja da usina Estreliana, em Palmares. O Zeloff, que é o proprietário era Zeloff, inclusive que era do PDT. Os meus amigos estudiosos do PDT falaram, mas ele era do PDT. E por que foram fuzilados? Porque chegaram na usina em 63 com um documento do Tribunal Regional para cobrar o que se chamava o tal de Natal, que era o abono do Natal, que ainda não era o 13º. Eles traram um documento da delegacia regional para apresentar e foram recebidos dessa forma. Bem, feito esse introito, então a tese da Aliança, da Aliança para o Progresso e a tese americana nesse documentário, ela se confirma inteiramente. Está muito bem feito, não é isso? Quer dizer, na opinião pública americana estava plantado de fato que o Brasil estava realmente na iminência de se tornar comunista. Pelo menos pelos meios de comunicação eles estavam plantando isso, não é? Possivelmente a recepção não deveria ser muito distinta. Bem, mas estudando toda essa mobilização das ligas, toda essa organização das ligas, não é? Eu comecei a ver, antes mesmo do golpe, como a igreja
teve uma participação, como a igreja teve uma interferência grande no sentido de perceber, de avaliar que estava perdendo a hegemonia sobre os movimentos sociais, não é? Nesse sentido, Julião era muito competente, porque ele era um líder carismático, não é? Tinha uma facilidade de comunicação. Quem ouvir os pronunciamentos de Julião vai perceber isso. Mas ele também era um grande escritor, pelo menos na minha avaliação. Então ele produzia cordéis, né? Extremamente didáticos, né? Eu vou ler para vocês um pequeno trecho de um cordel, só para exemplificar como Julião começa a incomodar a igreja e o lugar que a igreja ocupa nessa posição que ela tinha de justificar e naturalizar os níveis de exploração. Julião escreveu num dos seus cordéis. O latifúndio diz assim: Deus castiga aquele que se rebela contra ele. Se um é rico e outro é pobre, se um tem terra e outro não, se um deve trabalhar com a enxada para dar cambão e outro se mantém e se enriquece com o fruto desse cambão, se um vive num palácio e outro numa palhoça, é porque Deus quer. Quem se rebela contra isso, se rebela contra Deus. Sofre os castigos do céu, peste, guerra e fome. E quando morre, vai para o inferno. O pobre deve ser pobre para que o rico seja rico. O mundo sempre foi assim e há de ser sempre assim. É Deus quem o quer. Fecha aspas. Assim, isso tudo está no folheto de Julião. Assim fala o latifundiário ao camponês: usa o nome de Deus para assustar-te, porque tu crês em Deus. Porém, esse Deus do latifundiário não é teu Deus. Teu Deus é manso como um cordeiro, se chama Jesus Cristo, nasceu no estábulo, viveu entre os pobres, se rodeou de pescadores, camponeses, operários e mendigos. Queria a liberdade de todos eles. Dizia que a terra devia ser de quem trabalha, e o fruto era comum. São suas as seguintes palavras: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Porque afirmava essas coisas, foi crucificado pelos latifundiários do seu tempo. Hoje seria fuzilado, ou internaria no asilo de lobos, ou seria preso como comunista. Só para dar um exemplo de como Julião incomodava, não é? O discurso evangélico, o discurso católico, ele ia de frente. O camponês nunca tinha ouvido um discurso desse. Bem, então nesse momento é que a gente começa a perceber também como a igreja vai pressionar no governo João Goulart, né, pelo aceite das cartas sindicais para a fundação dos sindicatos rurais, que praticamente não existiam, né? As cartas dos sindicatos chegavam no Ministério do Trabalho e eram engavetadas. E era no governo ainda, quando Franco Montoro ficou um curto período, né, que um grupo de bispos foi a ele relatar a situação geral e dizer: olha, a única maneira que nós temos para atuar e poder influenciar é se nós foram dadas as cartas sindicais e nós podemos concorrer nas eleições e disputar com os comunistas. Do contrário, eles continuaram com as ligas e com outras organizações. E assim foi feito, quer dizer, a partir de 63, 62, 63, os sindicatos então vão se multiplicar e a igreja vai formar grande parte desses quadros que vão ocupar os sindicatos, a CONTAG, enfim, vão passar pela igreja. Então, foi diante desse cenário, quer dizer, do papel crescente da igreja, que eu comecei a me interessar por entrevistar padres
que vieram atuar no Nordeste nesse momento. Quer dizer, poder entender que atuação foi essa, quer dizer, não ficar apenas na versão da esquerda sobre o que foi a atuação dos padres. E fazendo essas entrevistas, eu me deparei com algumas histórias de vida de alguns padres que me chamaram muita atenção, de padres estrangeiros, né? Entre os padres, entre os bispos e padres brasileiros, eu fiz com Regina, né, minha mulher, historiadora também, nós fizemos uma entrevista muito longa com Dom Fragoso. Uma entrevista, foram vários fins de semana que a gente ia à casa dele, depois dele aposentado na Paraíba, mas não está ainda preparada para a publicação. Mas eu comecei a entrevistar esses padres estrangeiros e, à medida que eu fui entrevistando e fazendo entrevistas de história de vida, não é? Eu fui descobrindo uma outra ação desses padres, não é? Porque eu queria ver como era que eles disputavam o espaço com os movimentos de esquerda, mas eu vou descobrir uma outra realidade. Primeiro, por que eles vêm para o Brasil? Né? Eles vêm para o Brasil, os padres estrangeiros, a partir de 57, por convocação de uma encíclica de Pio XII, chamada Fidei Donum, Dom da Fé. E essa encíclica, que foi inicialmente dirigida para a África, porque vivia-se o período de descolonização e o avanço da esquerda na África preocupava muito a cúria romana, eles inicialmente, a intervenção e a ação desses padres da Europa era nessa direção. Mas depois há uma solicitação dos bispos latino-americanos e de outras regiões para eles virem para outros países. Então a encíclica é ampliada para a América Latina. Então esses padres vêm, vejam, eles vêm para o Brasil com a missão de combater o comunismo, o protestantismo e o espiritismo. Esse é o espírito. E à medida, quando eles chegam, e à medida que eles mergulham nessa realidade brasileira, e muitos vão para o interior, eles vão se solidarizando cada vez mais, um grande número, eu não vou dizer que são todos, mas um grande número, os que eu estudei, com os trabalhadores rurais, com a situação de exploração. E aí começa-se a observar, na história de vida deles, eu começo a perceber que eles não são de esquerda necessariamente, eles não tiveram uma formação socialista ou marxista. O que se percebe é que, primeiro, a própria referência do que é ser trabalhador, que eles trazem da Europa, entra em choque com o que eles vivenciam aqui, eu diria. Um deles é filho de pescador, outro é filho de um alfaiate, um outro é filho de um pequeno proprietário. Quer dizer, muitos são religiosos que, ao compararem, eu diria assim, ao compararem o que eles vivenciaram nos seus lugares onde nasceram e viveram grande parte da vida, com o que eles encontram, eles não conseguem explicação para que os trabalhadores sejam tratados da maneira como são. Então, então o que vai acontecer é que, à medida que eles se solidarizam e que, em lugar de construir uma nova igreja, eles dizem: não, o mais justo é construir uma escola, o mais justo é nós construirmos e trabalharmos pela organização de um sindicato, eles vão ser chamados de comunistas. E aí vem uma outra dimensão. Quer dizer, para esses padres europeus, ser comunista, quer dizer, o que é
o que é o comunismo na Europa é algo completamente distinto do que eles vão descobrir que é ser comunista. Porque ser comunista na Europa, naquele momento, era a experiência cada vez maior das denúncias contra o que vinha ocorrendo na Rússia, contra o que vinha ocorrendo nos países do leste, contra a falta de liberdade, contra a falta de possibilidade de organização. E aí, era essa temática que cercava a problemática do comunismo na Europa nesse momento. E quando eles chegam aqui, eles vão descobrir que qualquer um que apoie ou se solidarize com a situação de exploração dos trabalhadores, imediatamente é chamado de comunista ou de subversivo. Então, essas histórias de vida desses 5 padres que eu entrevistei foram 2 franceses, José Servat e Dom Xavier Maupaut. José Servat chega em 64, a convite de D. Helder Câmara. Inclusive ele diz que D. Helder o convida para ajudar no trabalho junto aos trabalhadores rurais. E aí vem um detalhe muito significativo, eu diria, da competência e da habilidade política de D. Helder. D. Helder chega em Recife em 64, logo após o golpe. E quando ele chega, ele vai encontrar um serviço da igreja similar ao SAR, né? Serviço de Assistência Rural, que Dom Eugênio tinha criado no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Recife, o SORC, dirigido pelo padre Paulo Crespo. D. Helder chega, esse serviço está em plena atuação, esse serviço de orientação rural de Pernambuco, auxiliando na formação dos sindicatos. E D. Helder coloca Servat, que tem uma outra perspectiva diferente do SORC, para também trabalhar junto aos trabalhadores rurais. E os dois nunca entraram em conflito aberto, embora o SORC tenha sido desativado em 69, o Servat vai ser responsável pela criação da Ação Católica Rural, a ACR, que depois se transforma em Animação Cristã. Eles nunca entraram em conflito, mas o Servat torna-se uma referência na mobilização dos trabalhadores rurais da Bahia ao Maranhão. Tanto que houve algum momento que houve uma certa disputa com a CPT, porque eles já tinham uma organização ativa através da ACR e em alguns momentos as decisões sobre como encaminhar as lutas dos trabalhadores, né, houve algumas disputas. Bem, então, um dos padres entrevistados que conta a sua vida aqui foi o Servat, né, que viveu de 64 até 2004 em Recife. Em 2004 ele volta para a França e faleceu em 2010, mais ou menos. Um outro francês, que está nesse livro, é a história de Dom Xavier Maupaut, né? Dom Xavier Maupaut é uma história também, né? Porque, vejam, o meu interesse em ouvir esses padres e a minha metodologia de entrevistá-los, eu evitei muito, eu tentei muito que eles não me fizessem discursos. O meu interesse era que eles contassem situações que eles viveram, eles me contassem casos, experiências. Eu não queria um discurso sobre o que viveram, o que passaram. E aí o Xavier, primeiro a história dele se distingue imediatamente porque ele foi soldado francês na Argélia. Então, e depois, né, se torna padre.
Quer dizer, é uma guinada, não sei se é uma guinada, mas de qualquer forma, a opção dele entre ser do exército que cometeu aquele genocídio na Argélia e depois se transformar em padre, né? E que vai se solidarizar com os trabalhadores. Mas eu acredito, tem um aspecto que eu tive repensando, relendo a entrevista dele esses dias, e acredito que tem um lado dele de soldado, que o pai também era coronel, que fez um efeito na minha avaliação positiva dele. Porque quando ele chegou em São Luís, em 1962, ele foi recebido pelo bispo auxiliar de São Luís naquele momento, que era Dom Fragoso. E ele conta, nunca ele esqueceu essa cena, porque depois que eu entrevistei Dom Fragoso, eu perguntei a Dom Fragoso: Dom Fragoso, o senhor se lembra seu primeiro encontro com o Dom Xavier? Ele disse: não, de jeito nenhum. Ele disse: pois Dom Xavier lembra cada palavra sua. Ele disse: o que foi que eu disse? Dom Fragoso disse o seguinte, Xavier contou o seguinte, que quando foi recebido por Dom Fragoso virou-se para ele e disse: olha, Xavier, é o seguinte, nós precisávamos de um padre que entendesse da realidade do Maranhão. Você não entende nada do Maranhão. Nós precisávamos de um padre que entendesse a realidade dos operários do Maranhão. Você não entende nada de operário do Maranhão. Então, Xavier, é o seguinte, está vendo aquelas moças ali? Elas são da ACO. Você vai conviver com elas e aprender a ser padre com elas. Agora, o que é que eu traço de padre dele? É que ele seguiu a risca. Foi morar numa favela, pelo menos ele narra, ficou magro, esquelético, que mal tomava banho. E realmente a história dele vai ser a história desse engajamento com os trabalhadores. Tanto que vai em 71, 72, ele é preso junto com um outro padre, não foi torturado, mas o exército, inclusive, diz que ele é um lamarca disfarçado, porque ele era magro e tinha as pessoas que pareciam com lamarca. Mas ele vai estudar direito para ajudar a defender os trabalhadores. E ele conta, né, várias experiências da luta dele ao lado dos trabalhadores. Né? Faz descrições detalhadas dos processos de grilhagem para tomar as terras dos trabalhadores, que ele participava ativamente ao lado dos trabalhadores para tentar evitar. Então, é uma história realmente, é um documento realmente impressionante a participação do Dom Xavier. Bem, um outro padre que eu também entrevistei, esse é bem conhecido, que é o belga, é um grande intelectual, que é o Joseph Comblain. Né? A história do Comblain, né? Ele vem inicialmente ele vem para Campinas, é chamado para Campinas, para atuar em Campinas, e em Campinas ele diz que não sabe direito por que chamaram ele para Campinas, porque ele só faz dar aulas. Depois é que ele foi entender por que o bispo de Campinas o convidou. E depois de 2 anos em Campinas sem a atuação, o bispo libera ele para ir para Recife. E ele aí vai trabalhar com Dom Helder, até quando, em 68, ele vivencia um grande escândalo, porque eles estão preparando o encontro de Puebla. E aí Dom Helder pega um documento, ele faz um longo documento, inclusive dizendo que a igreja devia se desfazer de suas propriedades, porque como é que a igreja poderia combater o latifúndio se ela própria era uma latifundiária? É um documento enorme, que era um documento de discussão entre os padres que iam, e os bispos que iam, os bispos que iam da região, que iam participar de Puebla. Esse documento circulou entre aquele pequeno grupo, e 2 dias depois estava nas páginas da imprensa, com a manchete: havia um vereador anticomunista em Recife terrível, chamado Vanderkolk Vanderlei, dizendo: descoberto o assessor marxista de Dom Helder, e pedindo a expulsão dele. Mas o Comblain
como a igreja, né, a gente não pode esquecer que a igreja é uma instituição milenar e não tem esse poder esse tempo todo se não fosse realmente competente na articulação política. Ele, no tempo que trabalhou em São Paulo, ele de alguma forma teve contatos com Paulo Egídio, então ele viajou rápido a São Paulo e Paulo Egídio conseguiu segurar ele e ele não foi expulso. Mas em 72, porque todo verão ele ia dar um curso em Louvain, em 72, quando ele está voltando de um curso de verão em Louvain, não deixam ele descer do avião aqui no Rio, e ele aí é expulso, né? E aí ele vai para o Chile, depois ele é expulso do Chile, vai para o Equador, depois ele volta para o Brasil e Dom Helder já estava nos seus dias finais, e ele aí vai trabalhar na Paraíba com Dom Zé Maria Pires. Eu não vou contar mais os outros dois padres que eu entrevistei, mas quero só dar um exemplo para vocês, quer dizer, que são histórias desses padres que se envolvem nessas lutas, que vão ser taxados de comunistas, que vão ser perseguidos, que vão, quer dizer, vêm com uma missão que eu acho muito significativa. Por um lado, a dimensão macro histórica, né? A instituição lhe põe uma missão e a experiência histórica redefine e ressignifica, e a sua própria vida e percurso de vida faz com que você ressignifique o processo. Essas entrevistas eu realizei no final do século passado. Quer dizer, foram entrevistas realizadas em 97, 98, 99. Mas eu nunca tive tempo de fazer as notas, porque são longas, principalmente a entrevista do Comblen e a do Serra são muito longas, né? Então eu nunca tive. Depois que eu consegui fazer as notas, pelo menos para localizar, o leitor pudesse localizar, eu fiz esse texto que eu mandei distribuir com vocês, né? Eu mandei para Zé Sérgio, que é uma introdução ao livro. E aí o que é que eu tentei traçar nessa introdução? O que eu procurei primeiro é mostrar um momento significativo da nossa história, onde a Igreja Católica realmente revela a sua grande aliança com quem ela esteve, que é uma escrita de Joaquim Nabuco, dizendo que a Igreja Católica no Brasil, ela sempre foi aliada dos latifundiários, né? Joaquim, no abolicionismo, né? Entre nós, o movimento abolicionista, as palavras de Joaquim Nabuco, entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos. A deserção pelo nosso clero do posto que o Evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém o viu tomar parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Quer dizer, essa igreja, que no final do século XIX foi uma das pilares dessa instituição, que inclusive mantém até hoje essa estrutura de concentração fundiária, né? Quer dizer, veio digamos, a mudar a sua orientação a partir de 1950, eu digo. E aí eu começo a destacar os primeiros encontros de bispos e a preocupação deles com a questão da terra, que é aquela famosa encontro lá em Campanha, né, do Dom Eugênio. Depois, mas são vários encontros que ocorrem na década de 50 dos bispos, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante registrar que, por um lado, você tem nesse período, sobretudo, a década de 1950, uma grande preocupação, desde Pio XI, antes de 50 e depois com Pio XII,
sobre, em relação ao avanço do comunismo. E eles sempre estão preocupados com o comunismo relacionado à questão das condições miseráveis da população. Então, quer dizer, a opção por enfrentar e assumir o debate sobre as questões sociais e políticas, na minha leitura, está vindo a reboque dessa ameaça que eles veem do comunismo. E aí, quando Dom Helder faz um famoso encontro em Campina Grande, em 1956, eu digo famoso encontro, porque esse encontro, Juscelino teve presente, ministros estiveram presentes, não é? Chateaubriand teve presente, então foi matéria na revista O Cruzeiro. Um pouco antes, mesmo antes do encontro do bispo de Campanha, Prestes havia lançado um manifesto proclamando todos os democratas de qualquer ideologia ou de qualquer religião para abraçar um programa democrático. E um programa democrático vinha com a proposta de reforma agrária. Quer dizer, a igreja, na minha leitura, esse deslocamento dela, ela está percebendo que ou ela se posiciona, pelo menos um setor da igreja, não vamos expor toda a igreja católica, mas um setor, ou ela se posiciona em relação a essas questões, ou ela vai ser ultrapassada inteiramente, ela não vai ter mais espaço, certo? Bem, por outro lado, uma questão que eu acho que é a minha questão que permeia a minha análise, é que eu não penso a igreja, eu não faço a minha reflexão aqui, nem sobre os padres, numa perspectiva dos parâmetros da história religiosa. Não sou especialista, mas também não é o meu foco. O meu foco é a Igreja Católica como instituição de poder, como instituição colonizadora, como instituição imperialista. Como esses padres se reposicionam é um dos focos da análise. Quando a igreja diz, olha, vamos mandar nossos padres em missão, quer dizer, é uma postura extremamente colonizadora. Se vocês lerem, ou quem já leu detidamente a encíclica Fides Donum, ela é de você corar. Porque ela diz assim, os africanos devem agradecer o que os europeus fizeram por eles. Quer dizer, os genocídios, os assassinatos, os roubos, por quê? Porque os europeus lhe deram um nível civilizatório. É nesse nível. Então, não é diferente do que eles estão vindo fazer aqui. E na própria fala dos padres estudados, não é? Por mais que eles tenham esse movimento de solidariedade, em algumas passagens você encontra essa visão civilizatória e colonizadora também. Quer dizer, essa é uma relação que se redefine, mas em vários momentos a gente não pode esquecer que é também uma relação de poder. Bem, então, esses padres, depois eu também fiz um levantamento, um estudo sobre a historiografia dos padres fidedônicos, quer dizer, já existe uma quantidade bem significativa de teses, dissertações sobre a atuação dos padres fidedônicos no Nordeste. Entre estes, eu destacaria, entre esses trabalhos, eu destacaria um trabalho de Sérgio Coutinho, uma tese de doutorado escrita por Sérgio Coutinho,
sobre a recepção do Vaticano II, mas o que me chamou muita atenção é que ele narra uma reunião dos bispos do Maranhão com o Papa Bento II. Se eu não estou enganado, foi com Bento II. João Paulo II. Onde o Papa, porque existia reuniões protocolares, né? Os bispos eram chamados eventualmente para reunião com o Papa, e nessa reunião o Papa diz aos bispos do Maranhão, né, que eles estão muito preocupados com as questões da terra, com as questões da concentração fundiária, com as questões apenas dos povos, que a igreja não pode ficar apenas voltada por essas questões, que a igreja é de todos e que não pode se privilegiar essa temática. Ele transcreve, inclusive, o documento papal. O que eu... João Paulo, né? João Paulo II, João Paulo II, exatamente. O que eu destaco nesse posicionamento é que os padres, os bispos e os leigos do Maranhão não se intimidaram com a ameaça de João Paulo, convocaram um ano depois uma grande assembleia para discutir e deliberaram contra a decisão do padre, que iriam continuar fazendo a opção preferencial pelos povos. Quer dizer, eu acho isso muito rico, nós vemos toda essa complexidade dessas relações de poder, como é que elas se constroem, como é que elas se reproduzem. Bem, eu acho que, em linhas gerais, é o que eu gostaria de apresentar. Agora a gente pode conversar.